Acharam que eu ia sumir, né? Mas voltei pra puxar o pé de vocês. Só para avisar vocês, esse vídeo é um especial que eu fiz só pra quem é de maior, vai ter provocação, vou xingar mesmo, tô nem aí. Então aproveita, espero que curta esse novo modelo. É um teste, eu tô fazendo só pra curtir mesmo. E é isso aí, rapaziada, bora pro vídeo. Por acaso vocês já pensaram o que aconteceria se o homem que vence o impossível enfrentasse outro que controla todas as variáveis? De um lado, o caos que vence, de outro, a mente que nunca erra. Hoje, no Duelo de Gênios, temos um confronto que desafia tudo. Akagi Shigeru contra Akiyama Shinichi. Instinto absoluto contra lógica absoluta. E eu te garanto, esse duelo não tem resposta fácil, mas nem Se você aprecia duelos onde inteligência não é sobre saber mais, mas sobre quem ainda vence quando a lógica deixa de existir, deixe seu like, inscreva-se no canal Xadrez Mental e sente-se, minha esplendorosa plateia. O show já vai começar, mas antes, quem você acha que vence? O que leu o impossível ou o que controla o previsível? Comenta aí, porque isso aqui vai ficar super interessante. Akagi Shigeru, o caos que vence. Akagi não joga pra ganhar, ele joga contra a morte. E isso muda tudo. Enquanto pessoas normais jogam para acumular vantagem, Akagi joga para sentir o abismo. Ele não calcula a probabilidade, ele lê o momento. Mahjong é um jogo de matemática, padrões, estatística. Akagi transforma em arte psicológica. Ele toma decisões que ninguém tomaria, decisões que não fazem sentido na lógica convencional. E ainda vence, porque Akagi entende algo que poucos entendem. O jogo não é sobre as peças, é sobre quem está jogando. Ele lê terror, lê a hesitação e lê o desespero do oponente e usa isso como uma arma na cabeça dele. O Ashizo, um dos jogadores mais perigosos do Japão, teve o sangue drenado do corpo durante uma partida com Akagi. E Akagi continuou, calmo, frio, como se estivesse jogando numa mesa de bar. Palavra-chave: instinto transcendental. Akagi não pensa, ele sente o jogo. Quando o jogo se torna caótico demais para a lógica funcionar, Akagi prospera, sem ter que dar a bunda igual vocês. Akiyama Shinichi, o controle absoluto. Akiyama é o oposto, completamente o oposto. Ele não lê o momento, ele cria o momento. Liar Game, um jogo onde a mentira e manipulação são moeda. Akiyama não apenas joga, ele reescreve as regras enquanto joga. Onde Akagi vê caos, Akiyama vê sistema. Onde Akagi lê pessoas por instinto, Akiyama as decodifica como máquinas. Ele entende comportamento humano como algoritmo previsível e usa isso para manipular resultados em larga escala. Minority Pool, Russian Roulette, Smuggling Game. Akiyama não venceu esses jogos por sorte. Ele venceu porque antecipou cada movimento possível e criou armadilhas invisíveis. Ele transforma jogadores em peças que pensam que estão livres. E a palavra-chave é o controle absoluto que ele tem. Akiyama não improvisa, ele planeja até improvisação. E quando tudo está sob controle, Akiyama não perde. Aqui está o conflito. Akagi vence onde não existe lógica. Akiyama vence onde existe estrutura. Mas quando os dois se enfrentam, o que rola? Quem vocês acham que vence? Agora vamos dar aquela dissecada marota bem cirúrgica nos personagens. Akagi, onde ele domina, ele não sente pressão. Akagi não tem medo, literalmente. Ele joga apostando a própria vida, como se fosse trocar de camisa. E ele funciona melhor no caos. Isso mesmo. Quando mais imprevisível o jogo, mais forte Akagi fica. Imprevisível até para o próprio sistema.
Você não consegue prever Akagi, porque ele não segue padrão lógico, leitura instantânea. Akagi lê terror, hesitação, blefe, em tempo real e ajusta. Akagi, onde ele falha, depende do momento. Akagi precisa sentir o jogo. Se não há pressão emocional, ele perde parte da vantagem. Menos eficiência em jogos longos e complexos. Jogos que exigem planejamento de 10 passos à frente não é o forte dele. Ele prefere brincar com o sentimento dos outros, igual o ex ou a ex de vocês. Agora o Akiyama, onde ele domina? Ele antecipa jogadas, Akiyama pensa vários turnos à frente. Ele já sabe o que você vai fazer antes de você saber o que você mesmo vai fazer. Domina jogos estruturados, se há regras claras, Akiyama as quebra por dentro. Manipulação psicológica refinada. Ele não manipula por instinto, ele manipula por engenharia social. Cria armadilhas invisíveis. Você acha que está jogando livre, mas já está preso. Akiyama, onde ele falha, depende da estrutura. Se o jogo não tem regras claras, Akiyama perde referência. Pode falhar contra um imprevisível puro. Se alguém quebra todo o padrão lógico, Akiyama precisa recalcular. E recalcular custa tempo. E enquanto você usa seu tempo com o quê? Então, só para vocês entenderem esse ato, Akagi domina o caos emocional, Akiyama domina a estrutura lógica. E quando os dois se colidem, já pensaram o que acontece? Caos emocional contra uma estrutura lógica? Então vamos para os cenários. Primeiro cenário, um jogo estruturado tipo Liar Game. Regras claras, sistema fechado, múltiplos jogadores, vantagem de Akiyama. Vão ser as seguintes. Akiyama criaria camadas de manipulação, ele identificaria quem é aliado, quem é ameaça, quem é a peça descartável e orquestraria uma vitória onde Akagi nunca saberia que foi manipulado. Akagi tentaria ler Akiyama, mas Akiyama não mostra a emoção real. Akagi lê terror, hesitação, blefe. Akiyama não sente porra nenhuma. Enquanto o Akagi lê terror, hesitação e blefe, Akiyama não sente nenhuma dessas coisas. Ele opera em lógica fria. Nesse cenário, Akiyama vence 70 por 30. Cenário 2, jogo de alto risco, caos, tipo uma aposta extrema. Sem estrutura física, risco de vida, pressão emocional máxima. Vantagem para Akagi. Vamos dizer quais. Akiyama tentaria estruturar o caos, mas o caos não se estrutura, Akagi prosperaria. Ele leria cada micro-hesitação de Akiyama, cada momento onde Akiyama tentaria recalcular, e Akagi atacaria exatamente nesses momentos. Ele transformaria cada tentativa dele em uma armadilha contra ele mesmo. Nesse cenário, Akagi vence 75 por 25. E o cenário 3, vamos lá, terreno neutro, o mais importante de todos. E sério, já aviso, não vão chorar com esse resultado, hein? Jogo com estrutura moderada, mas alta pressão emocional, mahjong de alto risco ou poker com apostas absurdas. Aqui fica interessante. Akiyama tentaria controlar o ritmo, criaria padrões falsos, induziria erros, manipularia a percepção, mas Akagi não segue lógica. Ele faria jogadas que Akiyama classificaria como estatísticas suicidas e venceria com elas, porque Akagi não joga contra as probabilidades, ele joga contra a pessoa. Akiyama recalcularia, ajustaria a estratégia, mas cada ajuste custa tempo. Akagi não dá tempo, ele ataca quando você está recalculando. Pergunta central: e se Akiyama tenta controlar alguém que não pode ser previsto? Resposta é muito óbvia. Akiyama tentaria criar padrão onde não existe, mas o custo disso é a hesitação. E hesitação contra Akagi, putz, puta que pariu, é fatal pra caramba. Nesse cenário Akagi vence 60 para 40. E não chore não, seus bebês chorões.
Então no veredito, vamos ser diretos, Akiyama vence jogos, Akagi vence o impossível, se houver regras claras, estrutura, múltiplos jogadores, tempo para planejar, Akiyama domina, mas quando tudo quebra, quando a pressão é máxima, quando não há tempo para recalcular, quando o jogo se torna puro instinto e leitura emocional, Akagi decide, e o veredito, em terreno neutro, jogo com estrutura moderada, mas alta pressão emocional, Akagi vence 60-40, não porque é mais inteligente que Akiyama, mas porque Akiyama precisa de tempo para poder controlar, e o Akagi não dá esse tempo que ele precisa. Akagi ataca enquanto você está pensando em algo, e contra alguém que não segue padrão lógico como ele, controle absoluto, falha miseravelmente. E agora aqui é onde vocês choram e a mãe não vê, né? Então vamos pro resumo que vocês gostam tanto de vir aqui direto, mas parabéns pros guerreiros, que eu sei que existem guerreiros nesse canal aqui me seguindo. Então é o seguinte, Akagi Shigeru, ele tem um instinto transcendental, ele lê o impossível, próspero no caos, ataca enquanto você pensa, não segue um padrão lógico. Ou seja, ele come sua bunda e você nem percebe. É aquele seu amiguinho da festa que chega em você e fala o seguinte: de bêbado não tem dono. Agora o Akiyama Shinichi controla o absoluto, antecipa tudo, domina estrutura, manipula sistemas, precisa de tempo para planejar. Ou seja, meu parceiro, se você encrencar com um cara desse, ele não vai fazer nada de ruim pra você não. Fica tranquilinho, fica de boa. Mas quando você ficar realmente tranquilo e de boa, você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Então, jogo estruturado, Akiyama vence 70-30, jogo caótico, Akagi vence por 75-25 e no terreno neutro, Akagi vence 60-40. Veredito, Akiyama vence jogos, Akagi vence o impossível. Contexto, Akagi ataca enquanto Akiyama recalcula. Conto imprevisível puro, controle falha.